Bem, abrindo aí o módulo de componentes, né? Material de apoio aí de componentes, a gente vai estar vendo agora, conhecendo um pouco sobre o protetor térmico e também sobre o relé, tá? Os dois componentes. Antes do relé, a gente vai estar vendo o protetor térmico. Tá? Vou achá-lo aqui, a partir da página 27. Tá? Página 27 vai estar sobre o protetor térmico. No caso, nos refrigeradores e também vai estar nos condensadores de ar, tá? Não só refrigeradores, tá? Qualquer equipamento da refrigeração doméstica, como também equipamentos da climatização residencial. O protetor térmico, ou também chamado de sobrecarga, acha-se fixado à carcaça do compressor, tá? No caso aqui a gente tem a representação aqui do protetor térmico, tá? De como seriam os contatos dele interno, para a gente verificar aqui como que são os contatos. Ele os componentes, né? Ele é composto aqui desse material que é um isolante, tá? Que é a parte externa dele. A gente tem um parafuso, tá? E preso aqui ao parafuso a gente vai ter um disco ou uma folha bimetálica, tá? Que justamente vai se contrair ou vai se dilatar em função da temperatura, tá? Abrindo ou fechando o contato de acordo com a passagem da corrente elétrica ou então devido à temperatura, né? Temperatura na carcaça do compressor, tá? E em alguns modelos ele vai ter uma cobertura, uma proteção, tá? Em alguns modelos, principalmente na linha doméstica, tá? E condensadores de ar também, né? Alguns condensadores de ar vai ter também aí essa proteção, mas nem todos vai ter essa proteção. Em alguns você vai ver realmente o disco bimetálico, tá? Aí, devido à sua posição, tem condições de registrar rapidamente qualquer aumento de temperatura de carcaça, interrompendo a passagem da corrente elétrica, cuja elevação da temperatura pode ter sido provocada pelo aumento de intensidade da corrente ou por alguma irregularidade no sistema elétrico e mecânico. Ele é constituído de um invólucro de baquelite, que é o isolante elétrico, essa parte aqui externa, tá? Contendo um disco bimetálico em seu interior, que aqui é o disco. Este disco, também chamado de folha bimetálica ou componente bimetálico, recebe este nome por ser constituído de dois metais com coeficientes de dilatação diferentes fundidos juntamente. Em cada extremidade, o disco bimetálico apresenta o contato de prata, que é chamado de platinado, que são esses contatos que são os terminais elétricos. Aí o que acontece? Pelo fato desse disco bimetálico ser constituído de dois materiais tem pontos, né, diferentes, com temperaturas diferentes, ou coeficientes de dilatação diferentes, tá? O que vai acontecer quando a corrente elétrica passar por esse material, a tendência é que um dos materiais ele alcance, né, o ponto de dilatação mais rápido do que o outro, fazendo justamente com que ele se dilate, tá? Aí só que o outro material ele não vai ainda estar no ponto da temperatura dele. Então, ou seja, ele vai criar uma resistência, fazendo com que a folha tende a voltar à posição inicial, né? Então, quando a corrente elétrica passa pelo contato, esse aqui é o normal dele fechado, a corrente elétrica passa pelo contato, esse disco se dilata, abrindo os contatos e impedindo a passagem da corrente elétrica. Entretanto, conforme vai esfriando, ou vai no caso vai esfriando aqui o disco bimetálico, né? Então, como é dois materiais, um desses materiais, a tendência dele é voltar novamente para a posição inicial que ele estava, né? É como se fosse uma mola, né? É como se fosse uma mola em que você comprime ali a mola e ela tende a voltar à posição inicial. Só que no caso aqui é devido o coeficiente de dilatação dos materiais, tá? Dos materiais que faz com que ele retorne à posição novamente, uma vez que esfria os contatos. Então a gente sempre fala que o protetor térmico ele atua como um fusível, né? A diferença é que um fusível normalmente ele é descartável, ele atua uma vez e depois ele tem que ser substituído. O protetor térmico não, ele atua várias vezes, tá? Ele abre a passagem da corrente elétrica para o compressor, assim desligando o sistema elétrico do compressor, tá? Só que ele volta depois a fechar novamente, desde que a temperatura
esteja mais baixa aqui no disco bimetálico dele, né? Ele volta para a posição novamente, tá? Isso independente de ter resolvido ou não o problema de ter aquecido o compressor ou então da corrente elétrica ainda estar alta, tá? Então que ele vai ficar vai ligar e desligar o compressor, tá? Quantas vezes for o caso do sistema ainda não normalizar, tá? O que pode até mesmo ocasionar aí a queima, né, do sistema elétrico do equipamento ou a própria queima do protetor térmico, tá? Devido a ele ficar se dilatando e se contraindo novamente, voltando para a posição inicial. Aí, quando a intensidade da corrente se eleva acima do normal ou quando a carcaça apresenta um aquecimento excessivo, o calor é transferido para a superfície do disco bimetálico. Em consequência, um dos metais se dilatará mais que o outro. Os platinados serão abertos ou fechados, dependendo da sua temperatura, tá? E os platinados também podem se abrir ou desligar quando ocorre uma situação irregular, como oscilação de tensão abaixo ou acima do especificado, ou um defeito no motor compressor. Como assim um defeito? Principalmente defeito no caso elétrico e mecânico, né? A gente tem defeito elétrico. Quando a bobina estiver em curto, o protetor térmico vai atuar. Quando o compressor estiver trancado, que é um problema mecânico, a gente vai estudar os problemas mecânicos do compressor. Um deles é compressor trancado, aí mesma coisa. A corrente elétrica vai se elevar e o protetor térmico vai desligar o sistema elétrico do compressor, tá? Então, se tiver também defeito no compressor, dependendo aí do tipo de defeito, pode ocasionar também a abertura dos contatos do protetor térmico, tá? Com isso, haverá o corte da passagem da corrente para o compressor, ou seja, interrompe-se o circuito do enrolamento principal e auxiliar temporariamente, protegendo os enrolamentos em caso de sobrecarga elétrica ou de aquecimento excessivo no teu compressor, ou seja, protegendo temporariamente, tá? Essa é a palavrinha-chave, como eu falei para vocês, que uma vez que ele abre os contatos, ele vai voltar a fechar desde que esfrie aqui o disco. Não é se ele abriu devido o compressor, a carcaça do compressor está numa temperatura alta, está quente demais. E aí o térmico vai lá e abre os contatos, protege o compressor, desliga. Independente de ter esfriado ou não a carcaça do compressor, esse térmico, uma vez que esfriar o disco, ele vai voltar a fechar novamente. Fechou o contato, a corrente elétrica vai passar e vai ligar o compressor, tá? Independente se tiver frio ou não a carcaça do compressor, independente de ter voltado ao normal ou não a oscilação da corrente elétrica, tá? De ter finalizado aí a oscilação da tensão elétrica. Independente do que tiver, ele vai voltar a fechar novamente o contato e ligar o compressor, tá? O que pode ocasionar queima, tá? do compressor, né? Por isso que fala temporariamente. E o protetor térmico deve ser adequado aos valores da corrente e da temperatura do compressor de motor, que para cada tipo de motor que é de modo, tá? Tá motor aqui, mas é de modo. De modo que para cada tipo de motor exige-se um tipo de protetor. Então, ou seja, como o térmico ele abre em função da corrente elétrica, ou seja, da oscilação para mais ou para menos da tensão elétrica, e ele abre os contatos em função da temperatura também de aquecimento do compressor, cada compressor, dependendo do porte dele, né? Vamos usar, por exemplo, o condensador de ar. Se eu tenho um compressor de 7.500 BTU, tenho um compressor de 12.000 BTUs. A temperatura que eles vão alcançar na carcaça são diferentes. Assim como as correntes elétricas de trabalho também vão ser diferentes. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso pegar qualquer protetor térmico, por mais que externamente ou estruturalmente eu olhe para eles aqui e todos eles vão ser iguais, tá? Só que eles não são aplicados para qualquer compressor. Não é qualquer térmico que serve para qualquer compressor. Cada compressor vai ter o seu protetor térmico específico, tá? Então não adianta pegar qualquer térmico e colocar lá, pegar um protetor térmico do condensador de ar e colocar na linha doméstica, que isso vai dar problema. Assim como também pegar um térmico de um compressor de 12.000 BTUs e colocar no de 18, que isso não funciona, tá? Não vai dar certo esse arranjo que está sendo feito. Aí os tipos de protetor térmico, a gente vai estar encontrando o protetor térmico 3/4,
Como eu falei ontem, né? O prototérmico 3/4 ele recebe esse nome devido ao diâmetro dele, né? Que é 3/4. Protetor térmico 4TM e protetor térmico tipo RT, tá? Que é termostato resistivo, por isso que ele chama de RT, tá? Termostato resistivo. Esses dois modelos de protetor vocês só vão encontrar na linha de refrigeração residencial, tá? Apenas refrigeração residencial. Já esse modelo pode encontrar tanto em refrigeração como climatização residencial. E tem casos em que você não vai ver o protetor térmico. Por quê? Porque o térmico é interno lá nas bobinas, no interior da carcaça do compressor, tá? Então tem casos também que você não vai ver o térmico. Não é que o compressor não tenha térmico, ali ele não tem externamente, porque o protetor térmico está no interior da carcaça do compressor, bem próximo à bobina, tá? Então muito cuidado aí quando forem analisar o diagrama elétrico, em pensar que o circuito não tem térmico, tá? Ele tem. Normalmente, se não mostra um diagrama, ele vai estar no interior lá da carcaça do compressor. Isso ocorre principalmente com compressores rotativos e compressores do tipo screw, tá? O alternativo realmente é mais difícil você encontrar protetores internos, tá? Mas não quer dizer que nunca você vai encontrar. Pode sim, conforme os fabricantes vão colocando novos compressores no mercado, e pode colocar também essa opção em compressores alternativos. Aí o que acontece? Onde é a entrada e onde é a saída aí do componente? Ele não tem em si uma entrada e uma saída, tá? Você só tem que ver para cada... onde você vai estar encaixando, né, o térmico. Por exemplo, nesse tipo do protérmico 3/4, esse rabicho aqui é o que normalmente você vai estar ligando lá no borne do compressor, no ponto comum do compressor. Então toda vez que vir um cabo, é para você ligar ou no ponto comum ou no linha. Só que não vicia nessa história de cabo, porque tem térmico que não vem cabo, tá? Ele não vem esse rabicho aqui, ó. Ele vem 2 terminais elétricos, então não tem entrada e nem saída. Você simplesmente vai escolher um terminal, pegar um cabo elétrico e conectá-lo para a linha, o linha ou o ponto comum, né, das bobinas, tá? Mas toda vez que vier um rabicho, aí sim, você tem que obrigatoriamente colocar esse rabicho com esse terminal elétrico lá no ponto comum ou no linha do compressor. E aqui é a entrada de alimentação. Esse terminal fica como entrada de alimentação, né? Você vai alimentar o térmico por aqui e a saída dele vai ser pelo rabicho. No protetor térmico 4TM e no térmico tipo RT, eles são de encaixe, então aqui a gente não consegue ver, pelo menos nesse aqui não dá para ver, esse aqui dá para ver que é aqui, o encaixe dele. Então vocês vão encaixar esse componente no compressor, tanto o térmico 4TM quanto o tipo RT, tá? Vai pegar lá o borne e deixá-lo o componente diretamente encaixado no borne do compressor. E a entrada de alimentação deles vai ser por esses terminais aqui elétricos, tá? Então a gente pode dizer que isso aqui é a entrada de alimentação e essa aqui é a saída, né? Onde você vai estar encaixando lá a bobina do ponto do linha, né, do compressor. Já que ele é doméstico, a gente pode chamar já de linha, tá? E aqui também não mostra aqui o encaixe, mas ele está nessa área aqui dele, traseira, né? Que aqui é a frontal, a parte traseira dele lá, tá? Tem um furo onde você vai encaixar também o protetor térmico, tá? E aqui vai ser a entrada de alimentação. Teste do protetor térmico. Verifique se o protetor térmico é o recomendado. Como é que eu vou saber que é o recomendado? A gente ainda vai ter uma aula de ver datasheets, tá? De verificar a ficha técnica do compressor para saber qual é o modelo exato que o compressor trabalha. Então, ou seja, a gente não vai decorar se um térmico é para um determinado compressor. A gente vai verificar pela ficha técnica do compressor qual é o protetor térmico que ele trabalha. É claro que com o passar do tempo, para quem for trabalhar aí em campo, né, diretamente, ou numa oficina, ou fazendo alguma manutenção, acaba decorando, tá, os códigos que vêm em cima do componente. Eu sempre digo que isso não é obrigatório, mas acaba que a pessoa, conforme ela vai trabalhando com o passar dos anos, ou meses, ou até mesmo aquelas pessoas que são mais apegadas a detalhes e com boa memória, eles acabam decorando o código que vem no térmico e sabe exatamente para qual compressor serve, tá? Mas eu sempre digo que isso não é algo obrigatório, porque hoje você tem aplicativo, você tem tabela, você tem o site do fabricante que está sempre ali
disponível para você consultar. A não sei que você não tenha ali acesso no momento a um smartphone ou acesso à internet, aí sim realmente dificulta. Aí vem o caso de você ter um caderno de anotação ou você já ter decorado, né? Mas tirando esses dois casos, se você tem acesso à internet, você tem um smartphone, não se preocupe em decorar código, basta você pegar o modelo do compressor, pelo modelo do compressor ele vai te dar todas as referências de componente elétrico que aquele compressor trabalha. Tá? A gente ainda vai ter uma aula para verificar sobre a ficha técnica ou datasheet do compressor, tá? Para verificar cada componente que o compressor trabalha. Então, como é que testa? No protetor térmico 3/4, você vai, primeiro, verifique se há oxidação nos terminais e se o disco bimetálico do protérmico não está torto. Então, isso aqui é um ponto importante que, com o passar do tempo, principalmente em locais com muita umidade, como é a nossa região, ou até mesmo aquela situação em que as pessoas vão lavar condicionador de ar, de janela ou de split e não tira a parte elétrica, ele joga água diretamente sobre o equipamento, sobre os componentes elétricos. O que acontece? Esse disco aqui ele tende a oxidar com o passar do tempo, tá? De tanta umidade ou até mesmo de tanto jogarem água no equipamento sem remover os componentes, tá? Então essa oxidação ela dificulta a passagem da corrente elétrica. Tá? E com isso eleva a corrente elétrica no térmico, que faz aumentar a temperatura desse disco. Aí o que acontece? Ele fica centelhando, a corrente elétrica vai passando e vai centelhando. Então ela vai passando e vai abrindo e fechando esse disco bimetálico. Tá? O disco metálico vai abrindo e fechando o contato devido à passagem da corrente elétrica e devido à oxidação, né, que cria no disco. Tá? Então isso é comum de a gente encontrar, principalmente aparelho de janela, né? Que você vai ver a situação que o disco fica centelhando. Tá? Isso não é normal. O ideal é, uma vez que você viu que está oxidado ou você viu o térmico centelhando, é porque às vezes não dá para você ver que está oxidado devido a ter essa cobertura aqui em cima. Mas você vai vê-lo centelhando. Quando você ligar o equipamento, se você tiver com o equipamento desmontado ali e for fazer a ligação do equipamento, você vai ver que ele vai centelhar, tá? No interior aqui do térmico. Então isso é um forte indício que você precisa substituir o protetor térmico, ok? E verifique também se há passagem de corrente entre os terminais 3 e 1. Em caso de avaria ou de não passagem da corrente, substitua o protérmico e o relé de partida. O que isso quer dizer? Que você vai pegar um multímetro, escala de resistência, no sinal lá de continuidade. Vai pegar uma ponta de prova, colocar nesse terminal, que é o número 1. Vai pegar a outra ponta de prova, colocar no terminal, que é o terminal de número 3. E vai simplesmente verificar a continuidade entre esses terminais, tá? Ou aqui entre os terminais ou entre o terminal e o rabicho, tá? Tanto faz. Você vai estar verificando aí a continuidade. Ele é um contato que normalmente fechado. Ele só abre quando ele vai proteger o sistema elétrico, ou seja, ele só vai abrir em situação de oscilação de tensão ou aquecimento excessivo da carcaça. Tirando essa situação, ele é um contato normalmente fechado. Então, em temperatura ambiente, quando você for testar, ele tem que dar continuidade, ele tem que apresentar uma resistência elétrica. Quanto de resistência? O quanto não interessa, ele só tem que apresentar um valor de resistência. Ele não pode ficar lá na escala de finito, demonstrando, né, que não tem resistência elétrica. Tá? O valor vai ser bem baixo, tá, de resistência. Quanto exatamente não interessa. O que interessa é tem que apresentar ou um valor de resistência ou tem que bipar, né, o sinal sonoro em continuidade. Tá? E o protetor térmico 4TM, verifique se há oxidação nos terminais, ou seja, não pode estar oxidado nem o terminal aqui macho, nem o terminal fêmea, né, que são os terminais, um de encaixe no borne do compressor e o outro de encaixe da alimentação elétrica. Não pode estar oxidado. Se tiver oxidado, mesma coisa vale para cá, ó, se tiver oxidado os terminais elétricos, trocar. Se tiver oxidado o disco bimetálico, trocar. Se tiver oxidado os terminais do protérmico 4TM, também realizar a substituição. Tá? Em caso de avaria ou de não passagem da corrente, substitua o protetor térmico. Como é que você vai fazer o teste? Vai pegar
O multímetro escala de continuidade medindo resistência elétrica. Vai botar uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui. E com isso tem que haver continuidade, tá? Não pode ficar na escala lá demonstrando que está aberto, tá? Tem que dar continuidade. Aí, razões para se utilizar um prototérmico, né? Um superaquecimento nas bobinas de motor pode causar deterioração precoce da isolação da bobina, falha na isolação, né? Incêndio, flutuação na tensão da rede e causa de superaquecimento. Partidas de longa duração ou muitas repartidas em tempo curto, travamento mecânico do rotor, conexões elétricas incorretas, alta temperatura ambiente, né? Também é uma das causas de superaquecimento aí do motor. Tá? Essa partida de longa duração é quando apresenta algum problema no relé normalmente, tá? O relé ele não está desligando, tá? O protetor, a corrente elétrica, né? A bobina de partida. Então com isso a corrente elétrica ela fica muito alta por muito tempo. Isso pode gerar também aí um superaquecimento, tá? Nas bobinas, que pode também ocasionar aí um problema no protetor térmico, tá? Então, essas são as razões para você ter um protetor térmico, porque se não, caso não tiver o superaquecimento aí nas bobinas, pode deteriorar a isolação da bobina, realizar uma falha na isolação da bobina, que pode ocasionar um incêndio, e flutuação na tensão da rede. Para cá já é a parte de relés. Então a gente vai falar de relés não, de dinâmica do compressor. Vai falar agora do relé.